Alô, 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 alô. Pessoal, vamos começar? Vamos começar? Pessoal, atenção aqui agora. Parou conversa paralela, depois eu dou um tempinho para vocês conversarem, tá? Mas vamos prestar atenção aqui para vocês poderem aprender aí a matéria, que hoje eu vou falar do Irã, do que está acontecendo no Irã, mas a gente vai juntar com a aula de história, para vocês entenderem tudo que está acontecendo. Beleza? Presta atenção. O que a gente estava falando? A gente começou falando lá no século XV, que nós tivemos o quê? A reforma protestante. A reforma protestante foi um evento religioso, vocês concordam comigo? A questão do Irã não tem a ver com religião? Vocês vão ver. Beleza, o que a reforma protestante causou lá no século XV? O mundo cristão, ele rachou. Ficou uma parte católica, outra parte protestante, e mesmo a parte protestante começaram a surgir várias igrejas diferentes. Isso vai gerar o quê? 2 séculos de guerras entre católicos e protestantes, e entre protestantes diferentes. No que isso aqui vai resultar quando a gente chega no século XVIII? No século XVIII, isso aqui vai resultar na filosofia do Iluminismo. O Iluminismo vai pregar o que, gente? O Iluminismo vai pregar basicamente que depois de 200 anos de guerra de religião, ele vai pregar que a gente tem que ter um governo, um Estado laico, um Estado sem religião. Qual é o nome que a gente dá para esse processo aqui? O nome que a gente dá para esse processo é secularização. Só um momento, aqui, para a conversa. Vocês aí, para a conversa, senão eu vou botar para fora. Ok? Eu estou ouvindo um bafafá daqui e está atrapalhando minha aula. Eu vou dar um tempinho para vocês conversarem depois, mas durante a aula vocês foquem e prestar atenção. Não é hora de ficar de conversa nem brincadeira. Voltando aqui, então, o nome que a gente dá para isso é secularização. O que é a secularização? Isso aqui é fundamental entender. É você começar a criar governos que eles são separados da religião, que eles são laicos, eles não professam uma religião oficialmente. Vocês estão entendendo? E aí, na época do Iluminismo, eu falei o que para vocês? Você tem 2 vertentes aqui. Uma vertente radical vai dizer basicamente o seguinte: a religião é uma coisa ruim e ela tem que ser retirada da face da terra, porque ela só causa problemas, é uma coisa ruim, depois de 200 anos de guerra religiosa. Uma outra vertente do iluminismo mais moderada, ela vai dizer, não, a religião ok, né? Mas a religião é um assunto de ordem privada. Cada um tem a sua religião e o Estado, o governo, ele não tem nenhuma religião. Vocês entenderam? Então isso é o Estado laico, ele não professa oficialmente nenhuma religião e cada um vai ter a religião que quiser no privado. Isso aqui é uma noção muito importante da época do Iluminismo, que era a noção de liberdade religiosa. Entendeu? A gente tem que ter em mente isso. Eles vieram de uma longa fase de guerras terríveis de religião, as pessoas se matando por causa de religião. Entenderam? Então, surge essa filosofia de não, para a gente pacificar isso, a gente tem que ter liberdade religiosa. O Estado não tem religião e cada um tem a sua se quiser. Ok? Beleza. Isso aqui na Europa vai começar a repercutir quando? Principalmente na época da Revolução Francesa. Correto? Quando é que acontece a Revolução Francesa? 1789. Vai ser o primeiro grande evento iluminista na Europa. Outro evento também iluminista muito importante vai ser a chamada
Revolução Americana, que vai começar ali em 1774, um pouquinho antes. Então, aqui você tem os primeiros governos do mundo que estão adotando essas ideias iluministas. Os Estados Unidos da América, com a Revolução Americana, e, logo na sequência, a França, com a Revolução Francesa. Antes disso aqui, como é que era, professor? Cada governo tinha sua religião oficial. Então, assim, governo, Estado e religião eram coisas que estavam unidas. Vamos pensar no caso da França, antes da Revolução. Quem governava a França? O rei. Quem era o rei na época? O rei Luís XVI. Ou seja, o rei Luís XVI, ele era rei por direito divino. O que significa isso? Que o fundamento da soberania dele era o seguinte: Deus colocou ele no lugar de rei. Então, a gente obedece o rei porque o rei é um representante de Deus, é um representante da religião. Então, antes do iluminismo, religião e política eram coisas que estavam ali, juntinhas. Não era separado uma coisa da outra. Com o iluminismo, vem essa noção de criar um Estado sem religião. Alguém já está começando a vislumbrar o que isso tem a ver com o Irã? Já estão começando a ver? Porque na Europa começa com a Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, durante todo o século XIX, você vai ter idas e vindas, uma guerra dos princípios revolucionários liberais contra os princípios tradicionais antigos, uma luta para ir e voltar, né? Tanto que quando vão combater a Revolução Francesa e o Napoleão Bonaparte, o Napoleão, qualquer país que ele invadia, ele logo implementava o quê? Liberdade religiosa. Só que você teve uma aliança de países contra o Napoleão, que até olha o nome da aliança, Santa Aliança. Por que era Santa Aliança? Porque eles estavam lutando pela antiga ordem que era baseada na religião. E isso durou muito tempo. Foram muitas lutas no século XIX para, no mundo ocidental, essa visão iluminista, laica, predominar. Beleza, agora vamos lá para o mundo islâmico, muçulmano. Essas ideias aqui chegaram no mundo muçulmano? Elas acabaram chegando, mas muito tempo depois. Muito tempo depois. Quando é que essas ideias iluministas de secularização da sociedade vão chegar no mundo muçulmano? Depois da Primeira Guerra Mundial. Aí a gente já começa a entender o que está acontecendo lá. Então o que acontece? Quando a gente tem a Primeira Guerra Mundial, o mundo muçulmano, aqueles países ali do Oriente Médio, praticamente todos, a Turquia, Síria, Líbano, hoje Israel, o Egito, entendeu? Jordânia, Iraque. O que eram esses países na época da Primeira Guerra Mundial? Eles eram parte de um império chamado Império Turco-Otomano. Era um grande império que dominava todas essas regiões. E esse império, ele tinha um chamado califado, era o Califado Omíada. Professor, o que é um califado? O califado, ele é a instituição máxima religiosa do islamismo, naquela religião. E além do Império Turco-Otomano, você tinha o Império Persa, que não fazia parte do Império Turco-Otomano. O Império Persa é o que hoje é o Irã. O Irã era o antigo Império Persa, né? E você tinha também os países ali da Arábia Saudita, que também não faziam parte do Império Turco-Otomano, mas todos esses países eram do mundo muçulmano. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano ele é esfacelado. A Primeira Guerra Mundial ela vai terminar com todos os impérios. Ela termina com o Império Russo, ela termina com o Império Austro-Húngaro, ela termina com o Império Turco-Otomano. E aí o que acontece com as regiões do Império Turco-Otomano, ali do Oriente Médio, desses países? A França e a Inglaterra, que venceram a guerra, vão ocupar essas regiões, que antes eram do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, na Primeira Guerra Mundial, ele foi aliado da Alemanha. Então, como a Alemanha perdeu a guerra, o Império Turco-Otomano acabou perdendo também,
a França e a Inglaterra, que venceram a guerra, ocuparam as regiões do Império Turco. E aí o Império Turco deixou de existir. Passou a existir um país só chamado Turquia, que era só o centro ali, e as outras regiões, a França e a Inglaterra falaram: o que a gente vai fazer com isso aqui agora? Eles falaram: vamos dividir e criar vários países diferentes. E aí eles foram lá e começaram a dividir. Vamos fazer um país aqui para os cristãos, é o Líbano. Vamos fazer aqui um outro país, que é a Síria. Vamos fazer um outro país, que é a Jordânia. Vamos fazer um outro país aqui. E foram dividindo. E com o tempo começaram a entregar de volta para aquelas populações locais o controle sobre esses países. Estão entendendo o que aconteceu? Só que essa divisão que eles fizeram nunca foi uma divisão que trouxe estabilidade e paz para a região, porque desde essa época o Oriente Médio é uma região que sempre está com muita instabilidade política. Beleza? Tá, agora vem a questão da secularização do mundo árabe. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, lá na Turquia, principalmente, era o antigo Império Turco-Otomano, eles vão começar a falar basicamente o seguinte: nós, islâmicos, estamos ficando para trás em relação ao mundo ocidental. O mundo ocidental está muito na nossa frente em termos econômicos, em termos de tecnologia, em termos de indústria. Então, se a gente não começar a modernizar os nossos países, nós vamos ficar para trás. E aí o primeiro modelo de modernização vai ser o da Turquia, com um sujeito chamado Atatürk, que ali, após a Primeira Guerra Mundial, ele vai começar um processo de secularização da sociedade turca. O que é essa secularização? Presta atenção. Primeiro, trazer tecnologia para o país, coisas novas. Segundo, combater as tradições religiosas islâmicas. Então, por exemplo, os islâmicos, eles têm, as mulheres, né, quando é aqueles países mais tradicionalistas, elas usam aquela roupa com véu que cobre o corpo todo, não é assim? Ele proibiu, falou: não, aqui não pode, agora a gente vai ocidentalizar o país, está proibido mulher andar assim. Então a gente pega todos os valores do mundo ocidental e traz para modernizar o nosso país. Você entendeu? E aí, mesmo sendo uma sociedade islâmica na religião, ela passa a ser uma sociedade secularizada. Só que isso vai gerar o quê? Muita resistência no mundo islâmico. Muita resistência. Então, por exemplo, nessa época aqui, vai surgir, só para vocês entenderem, um movimento, na mesma época do nazismo, na mesma época do fascismo, um movimento principalmente no Egito, que era chamada Irmandade Muçulmana. Quando a gente ouve falar hoje desses atentados terroristas, de gente que faz atentado e tal, a raiz disso é essa organização chamada Irmandade Muçulmana, que vai surgir na década de 30, e eles vão ter uma parceria com os nazistas. Quase ninguém fala isso, mas é assim. Então, os nazistas, eles tinham ódio contra quem? Quem era o principal grupo que os nazistas odiavam, perseguiam? Os judeus. O pessoal lá do Hamas, quando eles fazem atentado terrorista, eles querem matar quem? Os judeus. Né? Aí você vai lá na década de 30, o que é o Hamas? O Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana. Quando você vai lá na década de 30, o chefe da Irmandade Muçulmana foi lá para a Alemanha visitar o Hitler e bater papo. E ambos eram o quê? Antissemitas, tinham ódio contra os judeus, um ódio de morte contra os judeus. Então isso já vem lá de trás. E essa Irmandade Muçulmana, presta atenção, ela era uma irmandade que ela era extremamente tradicionalista e o objetivo principal dela era resistir à penetração dos valores ocidentais na sociedade islâmica, manter a tradição religiosa, mesmo que for necessário explodir, fazer atentado, seja o que for, eles querem manter a tradição religiosa islâmica porque eles acham que os valores ocidentais, eles são valores corrompidos, são valores que vão destruir a sociedade. Vocês entenderam? Então, por exemplo, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar da faixa de Gaza? Todo mundo já ouviu falar. Está tendo aquela guerra lá, porque o Hamas, que é um grupo que controla a faixa de Gaza, fez um atentado terrorista contra Israel,
matou mais de 1.000 pessoas e como retaliação, então, Israel entrou na faixa de Gaza e está rolando essa guerra até hoje e já morreu gente pra caramba, já... Vocês estão ligados nisso, né? Eles invadiram, mataram 1.000 pessoas, fizeram reféns, levaram para Gaza e Israel atacou até recuperar o último corpo do último refém. Enquanto isso, eles destruíram Gaza, arrasaram Gaza. Tá? Então, isso está acontecendo agora. O que é o Hamas? O Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana que atua na faixa de Gaza. Então, se você pega a região da faixa de Gaza na década de 60, 70, você vai lá filmar, o que você vai ver lá? Uma sociedade secularizada. Você vai ver as pessoas usando roupas ocidentais, você vai ver as mulheres usando calça jeans, usando roupas curtas, igual qualquer país ocidental, isso lá na faixa de Gaza. Era um país já secularizado. Só que aí, a partir da década de 80, tem um monte de coisa que eu não vou entrar aqui, começa a crescer o Hamas dentro da faixa de Gaza. E se você for hoje na faixa de Gaza e você filmar lá, o que você vai ver? Você não vai ver uma mulher usando roupa ocidental. Você vai ver o quê? As mulheres lá, todas elas vestidas com aquela roupa negra que cobre o corpo todo, a cabeça e só fica o rosto de fora. Então, na década de 70 e 80 já era secularizado. Por que hoje não é? Porque o Hamas dominou aquela religião e o Hamas é um grupo religioso, fundamentalista, totalmente anti o mundo ocidental, que eles veem como um mundo corrompido. Estão entendendo o que está acontecendo? Então, todo esse negócio de terrorismo do mundo muçulmano e tal, são processos de resistência daquelas sociedades à ocidentalização, à adoção do modelo ocidental de vida, à secularização da sociedade. Estão entendendo como é que isso tudo até hoje reverbera essas ideias? Beleza. E no caso do Irã, que é o mais importante, que a gente está falando aqui. O Irã, vamos começar a falar aqui do Irã. O Irã, ele vai começar, igual a Turquia, começou um processo ali de secularização com Ataturk, modernização, ocidentalização. No Irã, esse processo vai começar em 1921 com um golpe militar, presta atenção, um golpe militar que vai colocar no poder um sujeito chamado Reza Pahlavi, tá? Reza Pahlavi, que em 1925, olha só que coisa, ele consegue se tornar rei do Irã. Ele era um militar, deu um golpe militar, tomou conta do país e em 25 ele se torna rei. E lá no Irã, o rei é chamado de Shah. Então ele é o Shah Reza Pahlavi, o rei Reza Pahlavi. E aí o que o Reza Pahlavi vai fazer? A mesma coisa que foi feita na Turquia. Vamos modernizar a sociedade iraniana. Agora está proibido a roupa tradicional islâmica, as mulheres não podem mais usar aquelas roupas ultrapassadas, os homens não podem mais usar as roupas tradicionais islâmicas, vai todo mundo se vestir como se estivesse na França, na Inglaterra, aquelas turbantes que os clérigos muçulmanos usam, está proibido, e nós vamos aqui, ó, trazer empresa estrangeira para construir ferrovia, cavar poço de petróleo, que a gente tem muito petróleo aqui, vamos modernizar o país. E ele começou então esse processo de secularização da sociedade iraniana, lá em 1925. Beleza, só que tem um porém aqui no meio. Quando chega em 1939, o que acontece em 1939, pessoal? Vai começar a Segunda Guerra Mundial. E o Reza Pahlavi, ele, apesar de não tomar nenhum dos dois lados na Segunda Guerra Mundial, ele era pró-nazista. Ele gostava mais dos nazistas e todo mundo sabia disso. Então, oficialmente, ele não apoiou a Alemanha nazista, mas ele era ideologicamente favorável ao nazismo. Então, quando chega em 1941, que os Estados Unidos e a União Soviética entram na Segunda Guerra Mundial, eles pensam o seguinte: a gente precisa estabelecer uma ponte de contato entre nós, entre os Estados Unidos e a União Soviética, para troca de armamento, fornecimento de arma e tudo mais. Qual é a melhor rota para a gente conseguir esse contato? É o Irã. É o Irã. Por quê? O norte do Irã já faz fronteira com a União Soviética
e o sul do Irã é o Golfo Pérsico. Então a União Soviética invade o Irã pelo norte, os Estados Unidos invadem o Irã pelo sul, e o Irã então passa a ser o corredor de ligação entre a União Soviética e os Estados Unidos, que eram aliados para lutar contra a Alemanha nazista. Então esse corredor era importantíssimo porque era pelo Irã que os Estados Unidos e a Inglaterra mandavam armas para a União Soviética resistir à Alemanha. Entenderam isso? E aí, como o Reza Pahlavi ele era pró-nazista, o que Estados Unidos e União Soviética vão fazer? Tiram ele do trono e colocam no lugar o filho dele, que é o Mohammad Shah Reza Pahlavi. Vou botar aqui só Mohammad Pahlavi. Shah Mohammad Pahlavi. É o filho dele. E o filho dele, então, ele é o quê? O contrário do pai, ele é pró-ocidental. Beleza. Vocês estão acompanhando, gente? Tá dando para acompanhar? Muita coisa, mas vocês estão vendo que é uma aula profunda. Vocês vão entender o que está acontecendo no Irã, desde lá de trás. Então tá, acaba a Segunda Guerra Mundial. 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, pessoal, preste atenção nisso aqui. Você tem 3 grandes conferências de paz entre os países vencedores. A Conferência de Yalta, a Conferência de Potsdam, que é na Alemanha, Yalta na União Soviética, e a Conferência de Teherã. Teherã é o quê? Capital do Irã. Por que foi Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética para o Irã fazer uma conferência lá? Por que o Irã tinha toda essa importância? Por causa do que eu falei, porque ali era o corredor de ligação entre esses países. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, vai começar, então, uma época que a gente chama de Guerra Fria, que é a disputa, por áreas de influência entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, a União Soviética e Estados Unidos, que eram aliados na Segunda Guerra Mundial, quando acaba a guerra, eles começam a disputar áreas de influência. E aí começa uma divisão do mundo. Quem vai ficar do lado da União Soviética, quem vai ficar do lado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles vão pensar basicamente o seguinte: a União Soviética, ela tem muita influência aqui no Oriente Médio, porque está muito mais perto do território deles, é muito mais fácil eles exercerem influência. E realmente a União Soviética vai ter influência no Iraque, na Síria, na Jordânia. E aí os Estados Unidos pensam o seguinte: a gente precisa do Irã com a gente, porque o Irã estando do nosso lado, a gente contrabalanceia a influência soviética no Oriente Médio. Então, quando acaba-se a Primeira Guerra, num primeiro momento, preste atenção, até 1953, o Irã ele vai estar sob o governo do Shah Mohammad Pahlavi, mas ele vai ter um primeiro-ministro que governa o país, chamado Mossadegh, que ele era pró-soviético, vamos dizer assim. Ele não era comunista, socialista, mas ele tinha muita simpatia à União Soviética. E aí, em 1953, ele vai ter uma atitude que vai resultar na queda dele, numa intervenção americana no Irã. O que ele vai fazer? Ele vai nacionalizar todos os poços de petróleo. O que significa isso? Empresas da Inglaterra e também dos Estados Unidos investiram dinheiro, construíram toda uma estrutura para extrair petróleo do Irã. Essas empresas tinham capital investido no Irã. Aí chega lá o primeiro-ministro do Irã e fala, dá uma canetada e fala: agora essas empresas são do governo iraniano, vocês não têm mais participação aqui. Eles aceitaram? Não. Em 1953, a CIA, a Central de Inteligência Americana, o Serviço Secreto Americano, o MI6 britânico, o Serviço Secreto Britânico e o Mossad de Israel vão intervir no Irã, prender o Mossadegh e tirar ele do poder. E vão entregar o poder para quem? Diretamente para o Shah. Apesar dele ser novo, vão falar: você governa diretamente, não tem primeiro-ministro. E ele era o quê? Totalmente pró-ocidental. Beleza? Esse Shah aqui, Mohammad Pahlavi, ele vai ser o rei do Irã até 1979, quando você tem a Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini. Entenderam? Posso dar um recadinho? Pode.
Bom dia, pessoal. Aproveitar Eu isso. quis saber do oral. A gente vai conseguir ajustar o horário para você. Vai acabar umas 2 horas. Não vai conseguir. Então, pessoal, onde é que eu parei mesmo? Onde é que eu parei mesmo? 1953, presta atenção. O Mossadegh, ele é retirado do governo e o Shah, o rei Mohammed Pahlavi, vai passar a governar. E ele era o quê? Pró-ocidental. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar uma reforma ocidentalizante no Irã, que vai transformar o Irã em 2 coisas fundamentais. Presta atenção nisso aqui. O maior aliado dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. Então, o Irã era o parceiraço dos Estados Unidos e também de quem? De Israel. Tanto que vou falar uma coisa para vocês que vai chocar hoje vocês, né? Vendo toda essa situação de guerra dos Estados Unidos e Israel atacando o Irã. Mas o país do mundo que mais tinha israelenses depois de Israel era o Irã. Era o país que mais tinha israelenses, porque era um país extremamente aliado de Israel e extremamente aberto à presença de israelenses lá no Irã. Entendeu? Então, olha a situação. O Irã, ele era o parceiraço, o maior aliado dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio. Entenderam? E aí o Shah Mohammed Pahlavi vai começar uma série de reformas de cunho para ocidentalizar a sociedade iraniana. E aí essas reformas, a principal delas vai ser a chamada Revolução Branca, que vai começar em 1963. Então, o que foi a Revolução Branca? Ela tem aspectos, por exemplo, religiosos. Aquela mesma coisa que tentaram fazer lá atrás, proibir as mulheres de usar roupas tradicionais, agora as mulheres podem usar roupa ocidental, agora as mulheres podem votar, agora as mulheres podem ocupar cargo na política, ou seja, um monte de direitos para as mulheres que elas não tinham. Entenderam? Ao mesmo tempo, uma liberação dos costumes muito grande, entrada de consumismo, todos os valores ocidentais e também uma questão de modernização econômica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, isso aqui escandalizou a sociedade muçulmana. Por quê? O Irã, tu imagina uma sociedade muçulmana, por exemplo, é proibido consumir bebida alcoólica, o muçulmano não pode beber. Aí você tinha lá em Teherã, uma cidade totalmente ocidentalizada, com as mulheres usando mini saia, roupa curta, biquíni, naquela sociedade tradicional islâmica, que estava acostumada com aquelas mulheres usando véu, com balada, bebedeira, né? Festa para todo lado, ou seja, uma cidade ocidentalizada no meio daquilo ali. Vocês acham que isso vai ter reação ou não? Vai ter reação. E quem começa a emergir, desde essa época aqui, como a principal voz de acusação contra a ocidentalização? O famoso Ayatollah Khomeini. Ele começa a ser a grande voz de oposição à ocidentalização lá em 1963, durante a Revolução Branca. Vocês estão entendendo? E aí, quem era esse cara aqui, Ayatollah Khomeini? Ele era professor de um seminário, o maior seminário xiita islâmico, que é o seminário de Qom, que foi onde teve um ataque ontem, que Israel, os ayatollahs iam se reunir num prédio, se reuniram, ninguém sabe, para escolher quem ia ser o sucessor do Ayatollah Khomeini. E Israel mandou bomba lá nesse prédio em Qom. Então, Qom é um seminário xiita, onde o Ayatollah Khomeini veio. E o que acontece? Ele foi perseguido, ele foi preso e, assim, nessa época aqui, o Shah, ele tinha uma polícia política chamada SAVAK, que reprimia a sociedade com violência. Ele não era gente boa, não. Ele estava modernizando, mas na base da repressão. E quem auxiliava ele com essa polícia aqui era justamente a CIA americana e o Mossad de Israel. Prenderam Ayatollah Khomeini, só que ele era uma figura muito importante para você fazer alguma coisa muito ruim com ele. O que o Shah resolveu fazer? Expulsa ele do país, exila. Ele foi para o Iraque, ele viveu cerca de 10 anos no Iraque,
acho que foi até um pouco mais, foi de 10 a 15 anos, não lembro, numa região xiita do Iraque, chamada Najaf, e lá no Iraque, ele começou a desenvolver a teoria política que depois ele ia implementar no Irã, que é a chamada teocracia, tá? Vocês estão acompanhando ou tá muita coisa aí? Tá dando para acompanhar? A gente está chegando na Revolução. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho que vai bater o sinal, dar um descanso para vocês podem descer, na volta a gente continua.